Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Tizé dos Santos coloca hipóteses de requerer DNA dos 8 filhos de José Eduardo Santos por acreditar que alguns estão a trair o pai. Luto sem o corpo presente. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site, né? E a MSTV, é isto mesmo. Tizé dos Santos coloca hipóteses de requerer DNA dos 8 filhos de José Eduardo dos Santos, por a mesma acreditar que alguns estão a ir atrair o pai. É gravíssimo, mano. O que mais José Eduardo Santos temia quando esteve em vida era isso. O que mais José Eduardo Santos temia quando estava em vida era isso. Que um dia, amanhã, os filhos tivessem desavença, na verdade. E hoje estamos a ver isso. Vocês vão entender por que eu estou a dizer aqui, por que José Eduardo Santos não queria que os filhos dele, né, tivessem briga depois da morte dele. Vocês vão entender. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, queremos bater 100 mil inscritos antes do ano acabar e conto com vocês. Por favor, mano, nos ajude a partilhar bastante, a se inscrever no canal, chama pai, primo, família, todo mundo para se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Cara, eu não gosto de pedir isso, porque se algumas pessoas que vejam mesmo que tipo, nós estamos a trazer conteúdo, matéria toda vez, já se sente solidarizado e se inscreve, ativa as notificações. Então estou a pedir, já que vocês não fazem, estou a pedir, é o mínimo que vocês devem fazer. Olha aqui, ó. Tizé dos Santos foi e disse isso. E no final vou requerer testes de DNA a nós, os 8 filhos, só para ver se todos somos mesmo dignos de assinar dos Santos e se todas as mães foram sérias. Porque se alguém não foi séria e o filho não for de José Eduardo Santos, terá que perder todas as benesses que teve de José Eduardo dos Santos. Querem brincar? Então vamos embora, porque até agora ninguém ia colocar testes de DNA na mesa. Mas já que alguns querem trair o nosso pai, então vamos ver e espero que sejamos todos filhos de facto, para saber se todos esses votos para a transladação do corpo contam, já que os filhos é que vão votar. Primeiro, tem que atestar se somos todos filhos de facto através de um teste de DNA. Não acham justo? A mesma questionou. Mas família, para vocês falarem que J Privado não está a mentir, eu vou colocar aqui de novo, tá? Para vocês ouvirem, tá? Vamos lá ouvir a própria Tizé falar. Let's seguir. O apelo para eu respeitar os meus irmãos. Filhos que não respeitam o pai não merecem respeito de ninguém. Como é que uns filhos que viram o pai da maneira como foi humilhado estão a fazer petição mesmo, Josiane e Danilo estão a fazer petição para trasladar o corpo? Eu começo a desconfiar que se calhar não são filhos. Vou pedir teste da ADN, sim. E por uma questão de não discriminação, vou pedir para todos, para os 8. Espero que sejamos todos filhos e que algumas das pessoas que estão a votar que o pai tem que ser entregue ao João Lourenço sejam mesmo filhos. Que aí serão filhos traidores, mas pelo menos tenham sangue. Se não tiverem, se algum de nós não tiver, seja eu, seja quem for, não tiver o DNA de Eduardo Santos, vai tirar o nome, não vai assinar mais o nome e será deserdado. Sobretudo, se for um daqueles que está a assinar petições. Se desistirem dessa brincadeira de mau gosto, de deixarem João Lourenço humilhar o meu pai, eu dou a minha palavra de honra que não vou pedir DNA nenhum. Mas se continuarem a querer humilhar, contribuir para a humilhação do meu pai, vou pedir ADN a todos e rezem para serem filhos dele. E a família, é basicamente isso. Isso, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é o que José Eduardo Santos temia. Que os filhos deles amanhã ou quando ele morresse tivessem desavença. E é o que está a acontecer. A Tizé dos Santos falou, foi bem nítido nesse áudio que vocês ouviram, que há uma rixa entre a Josiane e o Danilo. Porque esses dois são filhos da Ana Paula dos Santos e é que estão com a mãe. Querem que o corpo do pai vá para o governo angolano. Tá entendendo? Eu também não entendo porque que eles os dois, depois de tanta humilhação que José Eduardo Santos passou, ele merecia? Merecia. Como eu disse e volto a reiterar aqui, ele poderia sair como herói, o povo angolano deveria, sentir muito o respeito dele, mas preferiu sair como vilão. Quem planta a bajulação, colhe traição. É isso que aconteceu com José Eduardo Santos. Agora, face a essa situação, os filhos provavelmente devem ter presenciado o pai a sofrer de falácias, calúnias, entre outros, pelo governo angolano. Chamaram ele de marimbondo, ele é o líder dos marimbondos, entre outros, whatever. Os filhos viram isso. Agora, não entendo por que os filhos também estão a agir assim contra as irmãs mais velhas.
Não entendo. Jota privado. Mas é fácil entender isso, porque estão ao lado da mãe. Mas eles também não pensam, não viram quando a mãe dele abandonou o pai deles. Deviam pensar nisso. Está a entender? É basicamente esse mambo, porque afinal de contas foi a própria Josiane que pediu ao José Eduardo Santos para que a mãe regressasse a Barcelona. Porque o próprio José Eduardo Santos, né, já barrou altas vezes a Ana Paula dos Santos no Miramar, quando mesmo se encontrava em Luanda. Tá entendendo? A Ana Paula já tentou altas vezes ir lá, né, na mansão lá no Miramar. O próprio José Eduardo Santos foi barrada também, barrou altas vezes a Ana Paula dos Santos. Barrou mesmo, pediu para que ela não entrasse naquela casa. Por quê? Porque temia de algo pior. Só foi a Ana Paula ir para Barcelona, José Eduardo Santos em pouco tempo morre. Não estou aqui a insinuar nada, vocês já são adultos, está a entender? É basicamente isso. É basicamente isso que estamos aqui a falar. Está a entender? E é vergonhoso isso. É triste. É lamentável. Era para a gente estar aqui chorar, mas estamos aqui a falar dessa situação. Triste. Está a entender? É basicamente isso. Agora, o site também, MSTV, por intermédio de Moisés Soto Maior, né, diz aqui o seguinte: luto sem o corpo. Fonte MSTV. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, o que ele é seguir. As diferentes personalidades que se deslocaram à Espanha para negociar a realização do funeral do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, não conseguiram equilibrar os direitos da família com o interesse nacional. Estes não encontraram consenso para trazer o falecido e ser sepultado em Angola e se realizar o funeral de Estado, esperado. Os pontos de cerimónias fúnebres e condolências de corpo ausente espalhadas no município de Luanda se tornaram o golpe de uma vergonha nacional. Por natureza das competências e legitimidade, as negociações do conflito podiam muito bem ser tratadas com parte principal da Comissão de Implantação do Plano de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, Civicope, criada por decreto presidencial. Instituição com autoridade própria e legitimidade abundante, para além do judiciário. Passou a ser a única com a destinação favorável e com Estados-membros competentes de dar usufruto à nacionalidade de resolver muitos conflitos e erradicar muitas violências, em Angola. Distinção para o bem da harmonia nacional em detrimento de caravanas improvisada e desestruturada, criadas na 25ª hora, da forma como foram criadas essas comissões avulsas, ou agrupamento de intenções, que se fizeram para o interesse do protagonismo, sem sucesso, na busca de entendimento, em Espanha. A Comissão de Reconciliação é por defeito dos vícios do Partido Único, é uma violação da Constituição da República, vítima de exclusão institucionalizada, limitada por prazos para realizar o fim. Mas é uma comissão de humanidades por consequência, principal, dotada de justiça e direitos humanos. Direitos que não inspiram, não devem se negar a ninguém, não se pedem, mas devem-se proporcionam em direitos e obrigações. Todos esses deveres e direitos humanos estão justificados com meios investidos e supervisionados por instituições de máxima autoridade do Estado e gestão governamental. Poderes do Estado, em letras maiúsculas, onde estamos, todos incluídos. Visto isto, a Comissão de Reconciliação não é uma construção à parte de Angola ou partidária do absolutismo da exclusão social de toda a ordem. Com a máxima coerência, não pode-se falar dela e executar seus valores no sentido restrito, amarrada ou presa a vontades de vinganças do passado e deixar problemas por se resolver, ou mal resolvidos. Sendo assim, a Comissão de Implantação do Plano de Reconciliação não perde seu poder legítimo e consagrado de ser protagonista de intervir em assuntos de direitos da verdade, resolução de conflitos, atitudes e ações de erradicar todas as violências, intolerâncias políticas e sociais. E, por conseguinte, deve a Comissão se moldar e demonstrar as suas competências humanas com exercícios práticos, no âmbito internacional e, sobretudo, exercer os objetivos urgentes da nacionalidade, a inclusão social, o consagrado na Constituição da República, uno e indivisível, resumido na unidade nacional.
Se tivesse sido a Comissão de Reconciliação indigitada para a resolução do conflito em Espanha para além da judicialização, teria mais e maior acreditação internacional nas negociações e abrandava de alguma maneira o sentido que se impôs, de identidade de uma personalidade firme da família, de não aceitação da vontade do governo realizar o funeral de José Eduardo em Angola. A falta de consenso residiu também na verificação da forma avulsa como foi e começou a ser criada a intenção dos negociadores do governo, pois as crenças do governo estavam mais ligadas ao interesse de ganhos político-partidários. Os defeitos da caravana de negociação da parte do governo começam pela forma partidarizada e militarizada, como ela estava composta. A formatura improvisada da caravana levava consigo bastantes indícios de imposição, suscetíveis de sentimentos de vencedor definitivo da invasão da reserva da intimidade e dos direitos da família enlutada. O alongamento do prazo do luto de 5 para 7 dias deixou percebido que toda a cerimónia fúnebre estava a ser improvisada e feita simplesmente para alimentar esperanças de um possível enterro de Estado do ex-presidente da República de Angola, em data prevista nos segredos da imposição dos negociadores do governo. Não existia ao tempo contatos de visível harmonia com as filhas e filhos do malgrado ex-presidente de Angola, que vivem faz tempo em relação a Angola numa condição de apátridas, o facto de não poderem entrar em Angola. Ações originadas e acusadas pela justiça e designada por perseguição, por causa de vícios do poder praticados em conjunto no complô, que favoreceram mais, no entendimento dos visados, os filhos ao longo dos 38 anos de mandatos ininterruptos de José Eduardo, enquanto presidente. Logo, estas negociações não tinham a priori laços de simpatia que pudessem dar acesso à mínima cordialidade nos propósitos dos encontros de entendimento mútuo. Porquanto, as partes, uma militarizada não institucionalizada e a outra indefesa simplesmente com a honra civil, ambas preestabelecidas de prevenção de medição de força e com estratégias de defesa da conduta bem conhecida possuída entre os contendores de arrogância e prepotências, conduta de partido único. Hábitos que adquiriram ao longo do tempo de conjunta militância partidária, que ainda permanecem na conduta humana de algumas, ou quase todas as personalidades daquela filiação e instituições de caráter público, desajustando-se ao momento atual e da condição maior, una e indivisível consagrada na Constituição da República. A falta de sentido das caravanas avulsas, sem negociadores natos, englobando apenas interesses particulares e familiares defensores de negócios, ao invés das memórias do consanguíneo falecido, surge quando a condição humanitária, o enterro, deixou de ser legítima e entrou em colisão com o bem comum. Começando por ofender a cidadania a favor de dar a superioridade à militância partidária. O que se pressupôs para a honra do interesse público do evento da família, ser usado para a desonra do Estado o corpo de José Eduardo dos Santos desavindo postumamente, por via das filhas, do seu partido ou por testamento deixado e esse ser exposto como bandeira hasteada de material de propaganda eleitoral, a favor da reeleição do Executivo. Moisés Soto. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem porque está uma notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de Elo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as vossas opiniões, que é muito importante. É tudo muito, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajou lá, você, maniga.